Olá, povo que vai morar no céu e que vai falar a língua dos anjos com os anjos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro Pentecostes. Paulo nos recomendou que se as pessoas não entendessem o idioma que estivesse sendo falado no culto, era melhor que nenhuma palavra fosse falada, pois isso não edificaria ninguém. Nós vamos ver um estudo aprofundado da Bíblia sobre o falar em línguas. O que realmente isso significa à luz da Bíblia? Vamos ao vídeo então, com o nosso querido pastor Davi Alves. O verdadeiro Pentecostes. Queridos, uma festa anual dos judeus. Acontecimento que tinha grande ajuntamento de pessoas de todos os lugares, pessoas de diferentes nacionalidades. Cada nação tinha seu idioma ou língua materna. É bom lembrar que antes do dilúvio, todos falavam um só idioma. E agora, depois de centenas de anos, os discípulos deveriam anunciar os acontecimentos sobre o primeiro advento de Cristo. Seu nascimento, vida, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. Como é que eles poderiam falar para diferentes nações, falar sobre as grandezas de Deus? Veja o que Jesus falou em João capítulo 16, o versículo 7. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Jesus falou para os discípulos que ele iria voltar para o Pai. Nesses versículos, podemos ver a promessa de um Consolador. Um Consolador que viria para confortar, para consolar, para instruir os discípulos em toda a verdade. Então, se existe uma pessoa maravilhosa para convencer do pecado, da justiça e do juízo, é a pessoa do Espírito Santo. O versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, sem o Espírito Santo, os discípulos não poderiam ter capacidades para transmitir o Evangelho a várias nações, porque eles eram indoutos, eles eram iletrados, eles não sabiam outros idiomas a não ser o idioma da Galileia. Eles eram galileus. E no livro de João 14, a partir do verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, de acordo com esses dois versículos, Jesus fala novamente aqui a promessa de outro Consolador. Até ali, Jesus era o Consolador dos discípulos. Por 3 anos e meio de ministério, Jesus, com muito amor e carinho, foi evangelizando aqueles apóstolos, aqueles discípulos. Aos poucos, eles foram sendo transformados, aqueles vasos sujos, aqueles vasos foram ficando limpos,
como recipiente, receber o Espírito Santo. Jesus deixou bem claro: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco. Então o Espírito Santo já estava com os discípulos. E estará em vós significa que o Espírito Santo viria de uma forma acentuada, uma forma graduada. Eles poderiam receber mais poder, uma porção dobrada do Espírito Santo, como se fosse a chuva temporã. A Bíblia fala de duas chuvas, temporã e serôdia. Então, essa primeira chuva, que é a temporã, ela veio no Pentecostes, Atos capítulo 2. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus, a segunda pessoa da divindade, estava com seus discípulos. E a terceira pessoa da divindade estava para vir no Pentecoste de uma forma mais acentuada. Jesus disse: olha, vocês vão fazer maiores coisas do que eu, maiores obras. Jesus, ele foi usado pelo Espírito Santo. O corpo de Jesus era um vaso recipiente do Espírito Santo, porque ele disse, certa ocasião, Lucas 4:18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus tinha o Espírito Santo na vida. Mas Jesus nunca falou em línguas. João Batista também foi um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Mas João nunca falou em línguas. Então, o falar em línguas não é prova de que a pessoa é pessoa de Deus, é pessoa santa, é mensageiro de Deus. Não é só pelo fato de falar em línguas que é uma prova disso. Mas vamos aqui, São Mateus capítulo 3, o versículo 11. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então Jesus, ele precisaria voltar para o Pai, para que ele pudesse agora enviar o Consolador e batizar os discípulos com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo, podemos dizer que ainda vai ocorrer. Nós precisamos orar cada dia pelo batismo do Espírito Santo. Precisamos orar, precisamos pedir, porque nós estamos no tempo da chuva serôdia. Precisamos pedir a Deus. Zacarias capítulo 10, verso 1, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Essa profecia vai se cumprir num futuro próximo. O nosso Pentecostes está para vir. E quando chegar o Pentecoste para nós, vai acontecer agora como aconteceu nos dias dos discípulos. Porque eles foram habilitados, capacitados para falar em línguas maternas,
daquelas nações que estavam reunidas. Agora Jesus mandou que eles se preparassem. Eles deveriam ter um preparo todo especial para essa capacitação. Eles já eram usados pelo Espírito Santo. Eles fizeram maravilhas, expulsaram demônios, fizeram milagres nos dias de Cristo, mas agora precisava de um poder maior, uma capacidade maior para falar em outras línguas. Olha o que Jesus disse em Lucas 24, a partir do 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E levou-os até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles, e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então veja, os discípulos, depois da ascensão de Jesus, eles voltaram para Jerusalém. Como Jesus disse, olha, porém na cidade de Jerusalém, ficai ali, até que do alto sejais revestidos do poder. Eles precisavam de mais poder, um revestimento de poder, uma capacitação tal que eles pudessem falar em outros idiomas. Vamos à preparação? Atos capítulo 1, a partir do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, e Tiago e João, e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os discípulos estavam aqui reunidos em oração, suplicando. Eles estavam também fazendo o quê? Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eles estavam ali confessando suas culpas, as faltas uns aos outros, pedindo perdão a Deus também pelos pecados, e eles estavam todos reunidos. Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não existia entre eles fofoca, no meio deles confusão, nenhum falando mal do outro, mas todos em oração, todos humildes, todos numa só intenção: receber o Espírito Santo. É o que eles queriam. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Continuando a leitura, vamos ver que tinha pessoas de Partos, Medos, Elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha e assim por diante. Veja, meus queridos, lá no Pentecostes não teve língua estranha que ninguém entendesse. Ah, fulano está falando a língua dos anjos. Não, a língua dos anjos é a mesma língua. Quando o anjo Gabriel falou com Maria, o anjo Gabriel não falou língua dos anjos, língua estranha que Maria não entendesse. O anjo Gabriel falou com Maria, a língua de Maria. Certo? Quando o anjo falou com Zacarias que Isabel, estéril, ia dar à luz um filho, o anjo falou a língua de Zacarias. Então a língua dos anjos é a nossa língua materna que entendemos. Jesus falou com Saulo, Saulo entendeu, e assim por diante. Então não teve língua estranhas, certo? Que ninguém entendesse. Os judeus tinham sido dispersados por quase todos os países e falavam vários idiomas. Tinham vindo de longas distâncias a Jerusalém e temporariamente fixaram residências ali para permanecer durante as festas religiosas, então em andamento, e para observar seus reclamos. Quando reunidos, eram de todas as línguas conhecidas. Esta diversidade de línguas era um grande obstáculo para o trabalho dos servos de Deus em anunciar a doutrina de Cristo nas partes mais afastadas da terra. Ter Deus suprido a deficiência dos apóstolos de maneira milagrosa foi para o povo a mais perfeita confirmação do testemunho desses mensageiros de Cristo. O Espírito Santo fez por eles o que não poderiam ter feito por si mesmos em toda uma vida, de modo que eles podiam agora espalhar a verdade do Evangelho no estrangeiro, falando com perfeição a língua daqueles por quem estavam trabalhando. Este miraculoso dom era a maior evidência que poderiam apresentar ao mundo de que sua comissão levava o sinete do céu. Queridos, nós precisamos da unção do Espírito Santo. E falar em línguas não é prova de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Porque João Batista, ele estava cheio do Espírito Santo e não falou em línguas. Jesus também não falou em línguas. Por que Jesus e João não falaram em línguas? Porque não precisava. Queridos, nos dias dos apóstolos, vamos ver mais adiante, o apóstolo Paulo chegou em Corinto, ele viu ali uma confusão de línguas no meio do povo, cada um querendo falar línguas e tal, e aquela confusão. Aí Paulo chegou e disse, olha,
E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse eu por meio da revelação, da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então Paulo disse, olha, vamos parar com esse blá 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 aqui na igreja, porque ninguém está entendendo nada. Se eu for ter convosco e falar em outras línguas, vocês não vão entender. Vai ter edificação? Não. Se eu pegar um instrumento desafinado e tocar aqui, quem é que vai entender? Quem é que vai cantar para me tocar com o instrumento desafinado? Então vamos parar com esse negócio aqui de línguas estranhas. E agora, capítulo 14, versículos 26 em diante. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isto por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. O verso 33, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então hoje, meus queridos irmãos, queridos ouvintes, se vier um irmão lá do Japão, aqui para o Brasil, e ele quiser pregar na igreja, se tiver um intérprete, ele pode pregar. Se não tiver intérprete, ele vai ficar sentadinho no banco, falando ele com Deus e pronto. Agora um tuquicacá, tacacacá, e macaxé ralado, abacaxi lá. Então isso não vai edificar a igreja de jeito nenhum. Lá no Pentecoste, não teve pula-pula, não teve roda-roda, não teve cai aqui, cai ali. Tem vídeos aí de pessoas dizendo, nós temos o Espírito Santo, e na hora do fogo e tal, pessoas sobem até na coluna e fica batendo a cabeça, subindo na coluna da igreja, e corre aqui, corre ali, roda, chia, pula. Não. Isso não é iluminação divina, isso não é operação do Espírito Santo. Quem é que recebe o Espírito Santo, meus queridos irmãos e amigos? Atos 5, versículo 29 diz, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Deus tem um povo na terra que obedece a Deus, obedece aos seus mandamentos, obedece a sua palavra. Olha para quem Deus dá o Espírito Santo. Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, para quem Deus dá o Espírito Santo? Para aqueles que lhe obedecem. Por que Deus ouviu as orações, as súplicas dos crentes daquela assembleia no Pentecoste?
porque eles eram fiéis aos mandamentos. Por isso Deus ouviu as orações deles e depois de 10 dias eles receberam o poder. Olha o que está em Provérbios capítulo 28, versículo 9. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Como é que uma pessoa que transgride a lei, transgride o mandamento de comprar e não pagar, a Bíblia diz que o ímpio toma emprestado e não paga, como é que uma pessoa que tem um nome no Serasa, uma pessoa sem crédito no comércio e que vive falando mal de A, mal de B, como é que essa pessoa vai receber o Espírito Santo e dizendo que é um Pentecoste? Não, é um falso Pentecoste. Geralmente as pessoas que pulam e roda e tal, são os mais fofoqueiros na igreja, são os que têm nome sujo no Serasa, no mercado de compras. Pessoas que vivem no pecado abertamente, são os que mais pulam nesses lugares. Então não tem nada a ver com o verdadeiro Pentecoste. Aí é um falso Pentecoste. Veja, meus queridos, no livro de 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 7, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha o verso 5, tendo a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então Paulo manda afastar de todo o grupo de pessoas que vivem só de aparência. Fala de paz, mas vivem em desobediência à lei de Deus. Pessoas que usam o Espírito Santo. Então não podemos usar o Espírito Santo. Devemos ser usados pelo Espírito Santo e não usar o Espírito Santo. Então, quando a pessoa usa o Espírito Santo, a pessoa pula, roda, fala em línguas, aquela coisa toda, e é uma língua estranha para Deus e estranha para os homens. Agora, uma pessoa ou um grupo de pessoas usado pelo Espírito Santo é aquela calmaria, aquele silêncio. Porque Elias pensava que Deus estava no fogo, mas não estava no fogo. Elias pensou que Deus estava naquele tremor de terra. Senhor, Deus não estava naquele terremoto. Elias pensou que Deus estava naquela tempestade, que o vento soprava, vinha quebrando tudo. Mas Deus não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Mas quando Elias ouviu uma voz silenciosa, aí ele se posicionou em reverência, porque ele sabia que Deus estava naquela voz. Queridos, quando Jesus foi batizado, apareceu o Espírito Santo de forma corpórea, uma pombinha. Olha, o gemido de uma pombinha, o barulho de uma pombinha não atrapalha ninguém dormir, não perturba os vizinhos, não perturba ninguém. Se Deus quisesse demonstrar que o Espírito Santo seria barulhento, um pula-pula, roda-roda e tal, muito barulho, Deus teria mandado, era uma arara, ou uma maritaca, ou uma ave que grita que dói os ouvidos. Não. Uma pombinha, branquinha, símbolo do Espírito Santo. Aquela voz mansa, meiga, suave, que Elias ouviu e saiu de dentro da caverna. Meus queridos, ninguém se engane. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito
expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então tem muitos espíritos enganadores que são chamados de Espírito Santo. Não, é o Pentecoste. Nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é espíritos enganadores e doutrinas de demônios. As igrejas que aceitam o divórcio, novo casamento, não tem como receber o Espírito Santo. As igrejas que não dão ouvidos à doutrina da saúde, Paulo disse, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que eu vou me alimentar de uma forma errada? O templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, alimentar com coisas ilícitas, para depois ser usado pelo Espírito Santo? De jeito nenhum. O vaso que o Espírito Santo usa é um vaso limpo, um vaso saudável. Nós estamos no tempo que o engano é muito grande. A falsidade rola por toda parte. E precisamos pedir a Deus sabedoria para discernir entre o certo e o errado. Paulo advertiu, se chegar outro Cristo e falar outra coisa, não aceite. Se chegar alguém com outro espírito, falando que é o Espírito Santo, não aceite. Se alguém vir com outro evangelho, diferente do evangelho dos apóstolos, o evangelho da Bíblia, não aceite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e nos prepare para recebermos o Espírito Santo em plenitude. Nós já temos o Espírito Santo conosco, porque o Espírito Santo ele regenera, ele transforma, que nos prepara para sermos capacitados para falarmos em línguas, língua das nações. Quando o Evangelho for levado a todo mundo, línguas, nações e povos, todos, então virá o fim. E eu quero concluir lendo um pensamento importante. Até ao fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Por que verdadeira igreja? Porque tem muitas igrejas falsas que se dizem cristãs, mas fogem do cristianismo autêntico. Que Deus abençoe, que possamos continuar firmes, tendo o Espírito Santo na vida. Esse é meu desejo e segue as minhas orações. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Tchau.